Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água no Instituto Água Sustentável. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que nós fazemos um trabalho de educação ambiental voltado para a água. É um trabalho voluntário, mas o trabalho voluntário precisa de staff, de pessoal. Então, a gente depende de pessoas como você. Considere fazer uma doação para o Instituto, será muito bem-vindo. O nosso trabalho é todo sem fins lucrativos e a gente investe muito na água, porque o mundo precisa de água, como vocês sabem. E nós, então, temos aqui hoje uma pessoa que tem dedicado a vida para a qualidade. Vocês vão ver uma pessoa que conhece muito o assunto, ele é o Carlos Roberto dos Santos. Carlos é um grande amigo, ele é engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia Industrial da Universidade de Brás Cubas, doutor em Ciências e mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Mestre e doutor pela Faculdade de Saúde Pública. Desculpa, Carlos. Ele é especialista em administração industrial pela Poli USP, diretor de engenharia e qualidade ambiental da CETESB e foi presidente da CETESB no período de 2016 a 2019. Carlos, um prazer ter você conosco aqui. Você é um grande amigo, um grande trabalhador pela causa ambiental. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Everton, um grande amigo, professor Água. E boa tarde aos colegas do Instituto e aos internautas que nos assistem aqui. É um prazer muito grande, eu fico muito feliz, é uma alegria muito grande participar desse evento e participar desse pedaço de conversa, como dizemos aqui, com o caro amigo Everton, que também tem dedicado boa parte da sua vida a esse bem tão precioso que é a água. Obrigado, Carlos. Então vamos lá, vamos começar a falar do Carlos, do menino Carlos. Como é que foi? Conta aí, como é que você estudou, como é que você chegou fazer carreira de engenheiro e chegar até a CETESB? Qual foi esse caminho aí longo para chegar até aí? Esse caminho foi interessante. Quando criança ainda sempre tive uma paixão pela engenharia, né? E como todo moleque da idade que eu tenho aí na época, vivia olhando o carro, a mecânica, aquela coisa, né? Aí acabei ingressando no curso técnico mecânico, na Escola Técnica Getúlio Vargas, lá me formei e fui para a indústria automotiva. Nos anos 80 ainda, fui para a indústria automotiva, bem jovem. E quando eu estava lá, havia a oportunidade de continuar o que chamávamos da carreira plena dentro da engenharia, dentro dessa parte mecânica, que é a minha grande paixão, e é ainda, né, uma das. E bem interessante, chamava-se carreira plena. E eu percebi, puxa vida, dá para fazer engenharia, mas dá para fazer algo mais. E um assunto que sempre me chamou muito a atenção, Everton, é a parte de saúde pública. Desde moço, desde pequeno. E aí eu enxerguei naquela oportunidade, por intermédio de alguns colegas conhecidos aí do meu saudoso pai, que trabalhavam na CETESB. E aí eu procurei saber o que era a CETESB, e aí enxerguei que naquele momento, no final dos anos 80, dos anos 1980, a CETESB, ela iniciava aí ou passava por uma grande transformação. Ela vinha de uma empresa, né, ambiental fundada numa base pura de engenharia, vamos dizer assim, ou uma simples de engenharia, lá da USPA, da Agência de Proteção Ambiental Americana, e ela passava a abarcar as outras formações que era necessário, né? Então, começaram a ingressar os biólogos. Na época, você tinha aí um grupo grande na CETESB, que formou a CETESB, de engenheiros químicos, né? E sem demérito nenhum, fizeram um excelente trabalho. Mas, em determinado momento, começou a se enxergar a necessidade não só dos químicos, do geólogo, do geógrafo, do biólogo, do engenheiro mecânico, do engenheiro estrutural, do tecnólogo, e aí surgiu a grande oportunidade. Eu ingressei aqui ainda cursando engenharia, né, em 1989, e esse ano fez 32 anos, olha como a vida passa. Nossa! E aí, 1989, depois eu concluí o curso de engenharia, estagiei aqui na CETESB, cumpri minhas horas e prestei o primeiro concurso público que ocorreu na CETESB, né, como Estado, depois da Constituição de 1988. Foi bem interessante, passei nesse concurso, ingressei na CETESB e acabei fazendo carreira. Aqui passei por todos os cargos possíveis e imaginários dentro da minha carreira, né, Everton? E a parte mais gostosa, a parte melhor aí,
eu pude ampliar o espectro da formação. Porque, como você percebeu, técnico mecânico, engenheiro mecânico, e aí a vida, a CETESB, essa área ambiental que é fantástica, né? Que é muito além do que muita gente imagina, que, na verdade, é uma atividade ampla e que envolve uma fundamentação profissional, técnica muito forte. Quando se fala em meio ambiente, não é um pedaço de papel, não é um quadro, ou não é um desejo somente. Significa muito trabalho por trás para poder tomar uma decisão. E aí eu acabei estudando administração, estudei a química, né? Quando fiz aí na Faculdade de Saúde Pública, uma escola que eu tenho dentro do meu coração também, fiquei lá bons anos da minha vida, mestrado, doutorado, e aí eu estudei saúde, acabei estudando química no meu doutorado, de cabo a rabo, e isso abriu bastante o nosso leque de conhecimento, né? A CETESB, uma bela empresa, eu incorporei como minha segunda casa, embora eu passe mais tempo aqui dentro do que na minha casa, mas... Trabalho é sempre assim. E essa foi uma carreira boa, eu não me arrependo, não. Eu fiz a escolha certa naquele momento de ir para um lugar onde pudesse usar a engenharia, usar a técnica para fazer o algo mais que a saúde que tanto me chamava a atenção. Muito legal, muito legal. Eu não estava vendo, te conheço há um tempo, não sabia da história. Agora eu sei por que você fez o trabalho lá com a indústria automobilística. Você já tinha os contatos bem anteriores, né? Que interessante. E outra coisa que eu não sabia, eu passei no mesmo concurso que você para ser TESB. Olha só. Ah, é? Olha só, lá em 1992. Exatamente. Eu passei, só que eu fui fazer doutorado. Eu fui fazer doutorado, quando eu fui chamado, eu estava lá no Canadá. Olha só, lá em Waterloo. Lá em Waterloo, exatamente. Boa Universidade de Waterloo. Ótimo. Você vê só que coisa, passamos juntos aí. Poderia ter sido seu companheiro, ia ser divertido. Mas não deixamos de ser colegas de trabalho. Tá? Não. Encontramos em algum momento aí. Exatamente, interessante. Que bom. Interessante. Que bom. Mas contar uma coisa para mim. Você fez um mestrado, né? Na Faculdade de Saúde Pública, você trabalhou com a qualidade do Rio Tietê, lá na saúde pública. Conta sobre essa pesquisa aí, por que foi o interesse, ou é aquela história do interesse do orientador e você só pegou a carona? E aproveita e conta, desde quando você terminou o mestrado até agora, quais foram a evolução das condições sanitárias de quando você trabalhou até hoje? O Rio Tietê é um ícone, né, no estado de São Paulo, então todo mundo desde criança ouve falar no Rio Tietê. Os mais antigos falam, olha, meu bisavô nadou no Rio Tietê, e todos temos a história hoje, graças à internet. Nós temos aí uma história bastante vasta e bem documentada. Tem jornalistas aí que fizeram documentários fantásticos sobre o Rio, história do Rio, projeto de despoluição, a quantas anda, como está. Então, é um trabalho muito rico. Se você pesquisar hoje, você acha tudo isso. Então, foi a fome com a vontade de comer, né? Então, tínhamos lá o orientador, que era especialista no assunto, o Dr. Vanderlei Paganini, que à época trabalhava aí na Sabesp, né, de longa data, e foi muito bom, porque eu também tinha um interesse aqui, interesse da CETESB e interesse nosso de conhecer melhor esse corpo d'água e estudar quais tinham sido os avanços, sob o ponto de vista sanitário, nesse corpo d'água num determinado período. Então, nós selecionamos lá no mestrado, Everton, um período de 1978 a 2002. Então, foi quase 25 anos, ou 25 anos, de dados, né, que a CETESB pesquisou, Sabesp e outras entidades, academia, e fizemos uma pesquisa da evolução sanitária ao longo desses tantos anos, num trecho do Rio Tietê. Qual trecho esse? Da nascente até Barra Bonita, cerca de 450, 420 quilômetros de Rio Tietê. Longo. Então, durante o tempo do mestrado, eu percorri esses 420 quilômetros de rio, seja de barco, igual o sujeito que faz lá reportagem na televisão, com o seu barco, aproveitando aí as atividades que eu já tinha na CETESB, fizemos coletas de amostras e usamos para compor esse trabalho mais de 60 mil resultados de laboratório. Nossa! Né? Aí, estudados minuciosamente, tratados, uma equipe maravilhosa aqui na CETESB, na Sabesp, na própria faculdade, que me ajudou a fazer isso. E nós chegamos aí como
principais conclusões desse trabalho, que ao longo de todos esses anos, de 78 a 2002, que foi o período que eu estudei, o rio Tietê ele teve uma melhora. Óbvio, aqui na região metropolitana, isso daqui nós chamamos de olho do furacão, mas a região metropolitana, por ter uma carga orgânica muito grande, esse é o prenúncio aí, ele exportava esse esgoto, essa poluição para o interior. Então, de um modo muito grosseiro, ou simples falando, o sujeito tomava banho de esgoto no remanso de Barra Bonita. Como que estava essa condição sanitária em 2002? Né, ao longo desse estudo, ao longo dos anos, com a instalação de estações de tratamento de esgoto, temos aí 5 grandes que foram instaladas ao longo dos anos, aqui na região metropolitana. Sim. Essa poluição ela regrediu. Essa carga orgânica depositada no caudal do rio, ele deixou a bacia, o remanso de Barra Bonita, ou para trás, em direção à região metropolitana, em 120 quilômetros. Olha que negócio interessante. Muito legal. Muito grande. Alguém pode dizer, mas eu estou aqui em São Paulo, na capital, eu não vejo melhoria nenhuma. Mas há uma melhoria. Se ao longo de 120 quilômetros eu deixo de perceber essa pluma de poluição, é algo muito positivo. E o projeto de despoluição do Rio Tietê, sob responsabilidade da operadora de água e esgoto, a Sabesp, que principalmente na região metropolitana, ela trabalha, ele vem ao encontro justamente disso, né? Então, nós temos percebido ao longo dos anos que tem ocorrido melhoria. Ela poderia ter mais velocidade ou menos velocidade. É lógico que nós também concorremos com o crescimento populacional e tudo aquilo mais. Mas isso faz parte da vida, né? Então, quando você fala temos que nos preparar para o futuro, é olhar para esse lado também. Agora, nós temos visto vários trechos do rio onde ele já apresentou uma melhoria muito grande, né? E agora, recentemente, vocês devem ter observado o processo de despoluição do Rio Pinheiros, que é um pequeno trecho, aí 25 quilômetros de rio, mas é um projeto muito objetivo. Ele passa por novidades tecnológicas ao longo dos anos. Você vai também percebendo essas melhorias nas questões de tecnologia. E nós temos agora, nos últimos 2, 3 anos aí que tem funcionado esse projeto, já percebido algumas melhorias. Não estou dizendo por conta do aparecimento de alguns peixes aí em alguns pontos do Rio Pinheiros, porque isso é verdadeiro. Mas nós temos percebido o seguinte, Everton, CETESB ela tem feito, você bem conhece, medições muito apuradas com relação a essa qualidade. E uma coisa que nos chama bastante atenção é o volume de carga orgânica que tem sido bombeado, tanto para Billings, na reversão do rio, quando na contenção de cheias, né, isso previsto em lei, quanto para o outro lado que cai lá no Rio Tietê. Então, é um negócio bem interessante. Essa carga tem reduzido. Então, significa, as intervenções feitas para a despoluição nesse canal do Rio Pinheiros, nós temos percebido que ela tem impactado também dos dois lados, fora do trecho, né, de objeto de estudo, tanto para o reservatório, no ato de bombeamento, quanto para o rio, que é o sentido natural aí do Pinheiros, nesse caso. Então, o mestrado estudou aí esse trecho grande de rio, deu trabalho, né, foi um estudo bem apurado, voltado para a percepção que tínhamos aí, que era da carga orgânica, que era do esgoto sanitário, e dessa poluição, que em algum momento invadiu lá o interior paulista e vem regredindo. E é isso que se persegue, como órgão ambiental controlador, que a CETESB está, e a operadora de água e esgoto também, que deseja ampliar seu espectro de tratamento de águas, de água e esgoto, para poder melhorar também essa qualidade do nosso Rio Tietê, que é tão importante, tão grande, né? 1.100 quilômetros no seu total. É muito interessante isso daí. Isso é apaixonante, isso é algo que você vê e liga com aquele início da nossa conversa. Então, o que eu posso fazer mais pela saúde? A minha saúde, a sua saúde, a saúde da população. É isso aí, é engenharia, é geologia, é química, é administração. É verdade, muito legal, muito legal. A gente entrevistou aqui o Borsari, que ele falou também dessa situação, né? A gente tem o caso do Rio Sorocaba, que teve uma evolução também significativa, né? Que o Domênico trabalhou nisso. O Domênico Rio Jundiaí. Rio Jundiaí. Rio Jundiaí, exatamente. É verdade, isso. Tem uma melhora significativa, né? Então, as coisas são lentas, mas estão acontecendo, né? Estão acontecendo, muito legal.
felizmente. O nosso programa aqui, o POMPA, que é Por que o Mundo Precisa de Água, isso é um anagrama, né, do nome, se preocupa em mostrar vários aspectos da água. E você trabalha com qualidade. Como é que os princípios de qualidade laboratorial trazem benefícios para a água e para os seus usuários? Para mim, que sou técnico, né, eu consigo enxergar isso daí. Mas tenta explicar isso para as pessoas que não sabem qual é a função da CETESB em relação a isso, como é que esses benefícios chegam para a água? Isso é muito interessante, porque, como nós conversamos aí no início, às vezes, aparentemente, você pode enxergar o trabalho do órgão ambiental, seja aqui no estado de São Paulo ou qualquer um outro, como um órgão meramente burocrático. Isso não é verdade. Né? A licença, o diploma legal, né? O resultado daquilo, pode ser um papel hoje eletrônico, né? Claro. Mas por trás disso tem um trabalho técnico muito grande. Né? Quando você fala em exigência técnica dentro de um processo de licenciamento de uma agência ambiental da CETESB, é um trabalho técnico muito grande para justamente você não ofender ou não prejudicar a qualidade da água, que é o objeto da nossa discussão. Princípios de qualidade. Princípios de qualidade, desde lá da minha indústria automotiva, eu trabalho com isso. Eu ingressei lá na Volkswagen antes dos meus 20 anos, numa área de planejamento da qualidade, a saudosa época da inspeção da qualidade. Então, eu iniciei minha carreira dentro dessa área, lógico, ligado à produção, mas dentro da área de qualidade. E aquilo, você seguia um preceito ou uma metodologia já dos anos 50, anos 60, do J.M. Juran, lá no Quality Control Handbook, né, que eram os princípios do controle da qualidade, o Manual de Controle de Qualidade antigo. Eu li ainda J.M. Juran em inglês, naquela época, e tiramos de lá os princípios de controle de qualidade para a garantia da qualidade do produto na indústria automotiva. Então, é bem interessante. Eu faço uma analogia pelo seguinte, eu tenho na minha mente que meio ambiente é igual à medicina. É uma semelhança muito grande, né? É o médico, a relação médico-paciente. Eu estou cansado de dizer isso. E eu enxergo isso aqui dentro também, na área ambiental. Até na área laboratorial, da qual eu sou oriundo, os equipamentos são os mesmos, Everton. Você só muda a matriz. Né? Eu analiso água, ou eu analiso tecido humano, sangue, né, num laboratório clínico. Mas o absorção atômica, o ICP, o OMS, ele é o mesmo, né? Aquele que analisa o mercúrio, ele analisa mercúrio em folha da árvore, lá no meu laboratório de Limeira, né? Ou ele analisa o mercúrio em sangue ou em tecido humano, depende daquilo que eu quero analisar. E da mesma forma, na minha tomada de decisão, saúde ambiental, saúde humana, sendo que a área ambiental, ela impacta diretamente na saúde humana. Então, é uma relação bem interessante. Com relação aos princípios da qualidade, uma medição bem feita, quando você mede, você toma a decisão adequada. Aí é a questão do médico. Então, a água é da mesma forma. Como que eu consigo fazer bons programas para a melhoria da água para consumo humano, por exemplo, fazendo uma boa medição com boa qualidade? Então, eu me recordo de casos agora, né? E aí, ao longo... O negócio de ter um certo tempo já na área, né? Igual você, eu e colegas que são mais antigos do que nós ainda, que você tem muitos causos para contar. Né? Então, essa é a parte legal da vida. Outro dia ainda estava me recordando, você se recorda do engenheiro José Roberto Costa. Ele se aposentou, o Zé se aposentou, trabalhou quase 50 anos aqui. Ele se aposentou aqui o ano passado, mas continuamos com boa amizade, aí muito bom. Foi meu pai profissional aqui dentro da CETESB. E o interessante disso tudo é que, certa vez, Everton, nós fomos chamados lá para a região de Franca, porque tinha um poço de água subterrânea lá, que era poço para abastecimento público, e aí alguém denunciou e disse o seguinte, tem mercúrio no poço, lacra o poço, vamos lá ver o que aconteceu e tudo mais. E fazia análise e dava o traço de mercúrio no poço. Preocupante. Não tinha nenhuma atividade industrial na região que incitasse esse tipo de contaminação. Não tinha nenhuma atividade ou não tinha passado ninguém lá que pudesse ter contaminado o poço. Fizemos uma pesquisa e aí, lá José Roberto Costa, experiente, barba branca, vamos acompanhar o processo como um todo, análise de ciclo de vida do negócio, desde a amostragem, que tem sido feito por controle sanitário, até o fim de história, e vamos ver se a gente continua com isso ou não, e vamos pesquisar.
No meio, lá, isso faz mais de 20 anos, viu, Everton? Então, no meio daquela amostragem, o que aconteceu? O técnico que amostrava aquela água, seja da operadora, da CETESB, qualquer um deles, ele coletava a água e dentro do becker, onde ele coletava aquela água, ele pegava o termômetro de vidro com coluna de mercúrio, ele dava aquela batidinha, tem, para tirar aquela gota que incomodava ele, né, minuciosamente. O que ele fazia? Ele acabava de fraturar o termômetro e, por capilaridade, aquela amostra era contaminada com o glorioso mercúrio. Não tinha mercúrio na água da água subterrânea. Aquela água podia ser servida tranquilamente para a população. Mas, olha só, o problema estava na qualidade do processo. Na qualidade. E você que bem entende disso, de área contaminada, água subterrânea, sabe o que eu estou falando. Mas são casos que... E onde que isso impacta? Uma boa medição, eu tenho bons programas de qualidade. Com bons programas, eu vou ter uma água de boa qualidade, seja para consumo humano ou para uso múltiplo aí, que a água é tão útil, né, e necessária. Muito legal, é verdade, é verdade. Só para fazer mais uma pergunta sobre qualidade. A gente tem qualidade, a gente sempre pensa em qualidade, a gente pensa em qualidade do equipamento e do processo, mas qualidade está muito ligado a gente, né? As pessoas. Ser humano é um ponto extremamente importante. Então, procedimentos, não é isso? Você pode falar um pouco desse assunto para a gente? Assim, na área laboratorial, nós temos modelos de qualidade, né? O mais recente que está perpetuado aí é a ISO 17025, é uma norma de cunho orientativo, voluntário, mas passível de acreditação. Essa norma ISO 17025, ela tem uma grande vantagem que as antigas normas de qualidade do produto, de serviço, ela não trazia. Antigamente se falava a qualidade, o bom atendimento ao cliente, ele continua sendo necessário. Mas a ISO 17025, na área laboratorial, ela traz um diferencial, que é a qualidade daquilo que você faz, é o trabalho, é a qualidade, é a sua capacidade em executar um ensaio, em fazer uma medição. Então, isso daí é muito importante, porque a norma ela é dividida, ela traz dois tipos de orientação, orientações administrativas e orientações técnicas, né? E dentro dessas orientações técnicas, Everton, como você bem disse, entra aí a questão da capacidade técnica do operador, a capacidade técnica do analista. Então, ISO 17025, acreditação laboratorial, que nós vamos explorar muito isso ainda, é basicamente a sua capacidade de repetir, reproduzir e fazer a coisa com base num procedimento consagrado internacionalmente. Quando se fala em laboratório, amostragem, análise, equipamento calibrado, né, técnico treinado, com formação específica, porque sem demérito nenhum, Everton, nós chegamos a presenciar, você se recorda disso, de gente fazendo amostragem em solo e o sujeito era um operador de outra área. Ele chegava lá com o veículo dele e falava, olha, preciso dar uma coletada em algum solo, colocar dentro de um saco e levar para o Everton. Isso acontecia. Então, não tinha cuidado nenhum. Eu vou traduzir essa sua explicação. Na verdade, o pessoal deixava o motoboy coletar, um absurdo, não é isso? Era isso que em alguns casos acontecia isso. Em outros casos, o jeito passava lá de carro próprio mesmo, não era nem um motoboy, né? Se ele fosse bem orientado, talvez fizesse. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não que ele fosse incompetente, ele fazia muito bem o serviço dele, mas em outra área. Agora, dentro da parte laboratorial, às vezes você mata uma amostra na amostragem, como nós relatamos agora há pouco. O problema não estava na água do poço, o problema não estava no laboratório, o problema estava na coleta, no procedimento de amostragem, né? Sim, mas é verdade, é verdade. A gente que trabalha com informação ambiental, é o que você falou, exatamente, a sua comparação com a parte, com a área médica é muito válida, tenho completa concordância com isso. Porque como é que nós vamos fazer uma tomada de decisão se a informação é duvidosa, né? E com a parte de qualidade bem definida, a gente consegue, na verdade, rastrear os problemas, a gente consegue detectar, porque muitas vezes, quando você é um técnico que já tem bastante experiência,
você vê que tem alguma coisa errada, né? É o que a história do Mercúrio, que você falou do Zé Roberto Barba Branca, ele olhou e falou: esse negócio está esquisito, né? Ele não sabia o que era, mas ele falou: vamos ver, e descobriu. E é isso, você, com uma qualidade, você consegue rastrear muito mais facilmente, né, os erros, não é isso? É verdade. Tanto é que a própria norma orientativa, a 17.025, para a área laboratorial, ela invoca lá a cadeia de custódia. Obrigatoriamente, você tem que ter a cadeia de custódia. Eu preciso rastrear o técnico que executou, se naquele momento ele estava habilitado, capacitado, treinado para isso, se ele teve formação para isso, porque eu cheguei a pegar, Everton, tempo, laudos, relatórios de ensaio da área biológica assinado por engenheiro civil. Com todo respeito, professor Roque Passos Pivelli, sem medo de citar o nome dele aqui, é o engenheiro civil que mais entende de química que eu conheço. Né? Ele conhece muito, ele foi capacitado para isso, mas, resguardadas as brincadeiras aí, aquilo não é uma opção válida, ela não é proporcional, ela não segue uma metodologia perene. Então, é muito perigoso isso, porque você ter professor Roque de um lado é uma coisa, você ter um engenheiro mecânico assinando um laudo biológico, eu posso colocar em risco a qualidade desse resultado e tomar uma decisão errada. Aí eu posso envolver a saúde do ser humano ou do meio. Verdade. Então vamos fazer uma pergunta para você aqui, porque nem todo mundo sabe direito qual a diferença e quem às vezes está assistindo confunde as coisas. Qual a responsabilidade das agências ambientais em relação à água? Porque a gente tem vigilância sanitária, a gente tem o DAE aqui em São Paulo, você tem vários órgãos que cuidam, você tem órgãos federais, né? Qual é as decisões específicas, as ações da CETESB pode ter tomado para a qualidade da água ou para a quantidade? Como é que funciona? Explica para quem não sabe. Isso é muito importante também. A CETESB não tem uma atividade burocrática por si só, ela tem uma atividade técnica. Então, nós passamos aí por um monitoramento dos corpos d'água. Nós temos no estado de São Paulo um programa de monitoramento de águas interiores, que chamamos, que são as águas superficiais, com mais de 500 pontos hoje nessa rede, uma malha bem interessante no estado de São Paulo, com resultados dessas análises, o resultado bruto aí colocados na internet já, um avanço muito grande, e os relatórios consolidados, com interpretação, uma verdadeira tese, né, Everton? A cada ano. Isso é divulgado, em breve teremos aí a divulgação dos dados consolidados de 2020, mas ao longo de 2020, 19, 18, esses dados são lá inseridos. Da mesma forma, o programa de monitoramento de águas subterrâneas, né? Uma gama enorme de pontos, aí com uma malha interessante, criteriosamente postos esses pontos de monitoramento, esses poços, né, no estado de São Paulo, no caso aqui, e isso nos dá uma noção do comportamento da malha hídrica no estado, sob o ponto de vista de condições sanitárias. E as agências da CETESB têm um papel muito importante, por quê? Porque é a porta de entrada da CETESB no estado, cada uma na sua região, são 46 agências no estado de São Paulo, e elas recebem as demandas de empreendedores que vão licenciar seus empreendimentos, e também de reclamações de fiscalização para o comando e controle dessas atividades ao longo do ano, dos dias aí. O que é muito importante relatar? No ato de licenciamento, a CETESB ela analisa o entorno, analisa o contexto. Então, ao licenciar, vamos verificar qual que é a atual condição sanitária daquela região, daquele corpo d'água. Qual que é a serventia desse corpo d'água, qual que é o uso múltiplo dele naquela região. Então, aquele tipo de empreendimento deverá se utilizar de tantas exigências, de tal tecnologia, para que ele possa se instalar ali. Então, o licenciamento é um processo administrativo, mas ele é preventivo, e ele passa por um olhar totalmente técnico. Ao longo dos anos, se faz a medição periodicamente naquela região, para conferir se aqueles empreendimentos lá localizados, eles ainda cumprem seus padrões de lançamento, para que nós tenhamos o padrão de qualidade, que é o entorno ali, numa condição satisfatória, e não evoluamos para uma condição que relatamos agora há pouco, de poluição e impossibilidade do uso da água para condições mais nobres, né? O nosso desejo, Everton, como algumas pequenas cidades lá no Canadá,
onde nós brincamos, claro, que o sujeito ajusta o pH e serve para a população. Claro, resguardadas as devidas proporções. A capital de São Paulo tem aí mais de 12 milhões de habitantes, né? Mas também passa por uma questão de organização. Quando nós falamos aqui em princípios da qualidade, princípio de qualidade é organizar a casa, né? Então, se eu tenho um sistema de gestão da qualidade laboratorial, organizei a casa, algo está sistematizado, repetitivo, reprodutivo, dentro de um padrão adequado. Se eu tenho um sistema de gestão ambiental, preconizado hoje pela norma ISO 14001, da mesma forma, tem uma organização da fábrica, de um instituto, de uma organização, de qualquer ente, de forma que eu faça um controle adequado da questão ambiental. Legal, legal. E em relação à vigilância sanitária, o que a vigilância sanitária faz que a CETESB não faz? E vice-versa. A vigilância sanitária ela tem responsabilidades específicas. Eu costumo dizer que é o elo de comunicação, né, na nossa área ambiental com a área da saúde, né? É um trabalho de vigilância, né? Então, é vigilância voltada à saúde. A CETESB ela tem uma atividade muito próxima à saúde, com viés muito ligado, porém, dentro das suas responsabilidades ambientais. É lógico que meio ambiente, eu tenho isso na minha cabeça, Everton. E se algum dia alguém me comprovar o contrário, eu saio da área. Meio ambiente é intimamente ligado à saúde. Agora, a vigilância sanitária é a ligação direta, é trabalho de vigia, é trabalho de vigilância com atribuição específica com saúde da população. E a água, aí é o grande negócio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho agora do seu doutorado. O seu doutorado foi, né? Aí a gente já está vendo o Carlos Roberto de hoje em dia, né? Foi sobre índice de qualidade laboratorial, né? Que mostra exatamente a sua cara hoje. Fala um pouquinho lá do doutorado, né? Como é que você se propôs a criar o índice, né, no seu doutorado? E mais importante, quando a gente faz doutorado, a gente é cheio de boas intenções e o tempo mostra o que deu aquilo, né? Doutorado, eu sempre digo, tem muita satisfação e muita frustração. Então, conta para a gente aí, quais são as suas satisfações e frustrações depois do estudo finalizado? Eu acho, Everton, que qualquer pesquisa traz as suas grandes satisfações, que acho que são maiores, né, do que as frustrações. Eu tenho dúvidas. Olha, eu vou contar um caso aqui de um colega meu, eu não vou citar nomes aqui, não. Fez uma pesquisa onde ele pesquisou uma enzima, foi no Instituto de Química da USP, ele pesquisou uma enzima, e ele tinha líquido certo na cabeça dele, que seria uma grande descoberta. O resultado do doutorado foi: aquilo não é uma enzima e aquilo não serve para nada. Ele falou: perdi o doutorado. O orientador dele, na sua sã consciência, falou assim: negativo, você vai evitar muita desgraça no futuro e pesquisas desnecessárias. Você vai lá na sua defesa e apresentar os seus resultados e dizer: isso não serve, não pesquisem mais. Ou, se pesquisarem, comprovem o contrário do que eu já identifiquei. E foi aprovado com 10 com louvor. Mas... Meu doutorado era uma vontade muito grande. Você se recorda, Everton, quando foi publicada a primeira resolução voltada à qualidade laboratorial? Como normatizar a qualidade dos resultados, laudos e serviços prestados que adentram a CETESB, o Sistema Ambiental Paulista. Eis que surge lá nos anos 2000 a resolução SMA 37, se você recorda, né? Depois evoluiu para 90, depois hoje temos aí a resolução SMA 100. Sim. Pois bem, havia uma lacuna muito grande aí na qualificação desses laboratórios privados, principalmente, ou prestadores de serviço, de uma forma simples e objetiva, que, na minha opinião, ou na opinião dos nossos colegas lá, o índice atenderia muito bem. Nós temos índice de qualidade da água, nós temos índice de qualidade ambiental, índice de qualidade do ar, e aí eu falei assim, por que não um índice de qualidade laboratorial, um IQL aí da vida? E começamos a desenvolver essa ideia, né? De uma forma consistente, estatisticamente suportável, né? Com um grau de segurança. Aí selecionamos aí 10 especialistas da área pública, privada, academia,
entrevistamos esses especialistas com um rol de 20 perguntas, e aí fizemos um processo baseado no Delphi, uma estatística fundamentada, e aí chegamos a uma tabela, né, onde nós pesquisávamos a qualidade do laboratório com base no seu histórico de qualidade. Então, nós chegamos aí a uma coisa prática, uma ferramenta orientativa para os laboratórios que quisessem ingressar na área de qualidade ambiental, onde ele pegava uma tabela inicial simplificada, que era a tabela do IQL nosso, o produto do doutorado, respondia lá as 11 questões que estavam lá, você obtinha uma pontuação, e de acordo com a pontuação você tinha lá o sinal verde, amarelo ou vermelho. Se o seu laboratório estava em condições de prosseguir com aquele trabalho, se precisava de adequações, e com a lista da tabela ele poderia identificar quais adequações, ou então, olha, meu amigo, nem adianta seguir caminhos, tem que mudar a rota. Então, foi um trabalho gostoso, demorado, durou 4 anos aí. Nós experimentamos esse trabalho em 6 laboratórios da área pública, privada, academia, durante 1 ano. Experimentamos, testamos, aplicamos o IQL aí nesses laboratórios. E o bem interessante é que nós usamos um laboratório acreditado, que já estava top de linha, né? Que já tinha passado por várias reavaliações, índice não conformidade lá do Inmetro 0. Então, era uma espécie de fiel da balança para nós. Então, foi muito interessante que nós pudemos calibrar o IQL aí ao longo desse tempo. O IQL finalizado, tive boas notícias de que ele foi amplamente usado aí em alguns laboratórios da Bahia, Santa Catarina, né, lá no Rio Grande do Sul, um pouco aqui em São Paulo, porque São Paulo aí já evoluiu e passou a exigir a própria acreditação do Inmetro, né, que é internacional, mas foi muito bom. Até hoje ainda, esses dias mesmo, você vê, já faz 12 anos que eu defendi, acho que o doutorado, 2009, né, 12 anos. Então, ainda recentemente surgiu uma demanda de um laboratório iniciante, onde ele falou assim, como é que eu começo? Como é que eu apresento um laudo acetese? Porque ler a resolução SMA-100 me parece muito fria e você apenas me diz que tem que ser de um laboratório acreditado. Mas eu quero o meio aí. Como é que eu chego lá? Eu falei assim, está aqui uma tese de doutorado, você não precisa ler amplamente suas centenas de páginas, mas leia só o capítulo 5 dela. E aí você vai entender e aplique isso e vê qual que é o seu status. Ele me telefonou e falou assim, olha, que boa opção que você me deu. Eu estou aí no intermediário, já sei mais ou menos o que eu devo avançar, vou combinar isso com a ISO 17025, e em breve nos encontraremos aí no mercado ou com os laudos dos meus laboratórios dentro do Sistema Ambiental Paulista. Falei, louvado seja, que bom, que bacana. O meu doutorado ele trouxe aí essa parte boa. Frustrações, sempre um trabalho acadêmico, Everton, eu falo isso como pesquisador que sou e também leciono como você aí na universidade, a frustração é que o trabalho ele sempre parece que tem um magnetismo em ficar na prateleira, né, e não ter a sua utilização prática. Então, às vezes, nós nos deparamos com essa condição de pessoas ou instituições se debatendo com algo que já está pronto, né? E o meu IQL aí, o nosso IQL, né? Produzido na Faculdade de Saúde Pública, com a ajuda de laboratórios e profissionais aí do nosso meio, ele também sofre esse magnetismo. De vez em quando eu acho lá a minha tese na prateleira e o pessoal esquece. Aí eu tiro ela da prateleira, abro, deixo em cima da mesa do sujeito, quem sabe ele lê, né? E agora na internet fica mais fácil de fazer a divulgação. Mas volta e meia, Everton, eu ainda consulto aqui à minha esquerda, eu tenho o mestrado, doutorado em papel, e eu consulto em conjunto com alguns outros livros do meu colega, amigo Roque Passo Pivelli. Outro dia eu fiz um parecer técnico, mesmo na condição de diretor aqui que estou hoje, mas sou um técnico, nunca deixaria de ser, fiz um parecer técnico conjunto com o meu colega Nelson Menegon aqui, e usei o livro do Roque, usei a literatura e abri a minha tese de doutorado e a minha dissertação de mestrado, e de lá tirei alguma informação também. Então, é muito bom, o trabalho é muito bom.
Muito bom, muito bom. Você tá. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu abri o meu doutorado. Eu sempre. Não, mas você pode não abrir, mas a comunidade científica usa. É, mas já faz tempo. O meu já tá ultrapassado. De 97, o meu, tá muito tempo. Já faz bastante tempo. O meu... Você vê, hein? Olha quanto tempo da defesa do doutorado. Nossa, como eu tô ficando muito velho. Mas eu sempre falo, o doutorado é muito legal, a gente aprende muito, mas inicialmente a única pessoa que fica de fato satisfeita são os nossos pais, né? As únicas pessoas que eles olham, nossa, parabéns, meu filho. É verdade. E aí a gente verdade. tem a esperança de que alguém leia. A pesquisa é assim, mas não é para grande público, pesquisa é assim mesmo, é para dar sequência ao conhecimento, é muito legal. Mas fico feliz que você tenha mais satisfação do que frustração. Eu sempre falo para os alunos que pesquisa, a gente tem satisfação depois, porque durante é um monte de frustração, porque é o que você falou do teu amigo lá, você faz um trabalho e aí dá errado, então é uma frustração imensa. Mas se você tivesse já certeza que daria certo, não precisaria pesquisar. Esse é o princípio. Exatamente. Né? E a gente teve uma entrevista com o Gandhi Giordano, não sei se você conhece, ele é um grande nome, você conhece com certeza, de laboratório. Conheço, falou, o Gandhi foi o nosso grande tutor na área de amostragem lá no Inmetro, escrevemos procedimentos juntos. Ele é ótimo, e ele falou assim, olha, a gente devia ser obrigado a patentear os nossos erros, ele falou assim, em pesquisa, porque eles têm um valor imenso, as pessoas ficam frustradas de dar errado a pesquisa, mas é exatamente isso, baseado em algo que deu errado, as outras pessoas não repetem o erro. É assim que se evolui em ciência, né? Os acertos são pequenos acréscimos, né? É interessante de ver. Mas muito legal. Mas eu vejo que você tem, nesse ponto aí, você é um empreendedor na CETESB. Você trabalha para trazer qualidade, né? O que você estudou, você trazer para a prática dentro da agência. Muito legal. Além disso, né? Além de água, os princípios de qualidade laboratorial, como é que eles trazem, no final, o benefício para os usuários? Né? O usuário pode não enxergar isso daí. Ele, no fundo, quem está trabalhando acha que isso aí é cansativo, é uma chateação, mas para o usuário, porque isso aí gera um certo trabalho e um pequeno custo adicional. Como é que isso gera ganho para o usuário final? Do meio ambiente, por exemplo. Essa relação entre os princípios da qualidade e o usuário final da água, Everton, eu resumo com uma palavra: segurança. Então, quando você tem um bom sistema de qualidade implantado, você usar, ao consumir, você se sente seguro e, de fato, aquilo é traduzido em aspectos de saúde. Eu vou contar outros casos para vocês. Embora a vigilância sanitária tenha aí a atribuição legal de monitorar a qualidade da água para consumo hospitalar e tudo mais, a CETESB foi instada e solicitada nos anos 90, me recordo disso, eu era gerente de laboratório aqui na CETESB, a fazer monitoramento de um hospital em determinada região do estado de São Paulo. E nós pegamos uma água de hemodiálise para fazer teste bacteriológico. E aquela água deu problema, Everton, ela deu uma contaminação muito importante que se traduziria, se utilizada, num caso parecido com o que aconteceu, se não me engano, em Caruaru, né, que teve mortes e aquele tipo de coisa. E eu me recordo que eu passei a mão no telefone à época, não tinha celular, WhatsApp, nada, né, e telefonei para o diretor do hospital: fecha tal poço, não usa tal água até segunda ordem. Telefonei para o nosso grande amigo Sérgio Valentim, lá já na Vigilância Sanitária. E aí nós fizemos uma ação conjunta para identificar o que tinha acontecido e pudemos evitar uma grande catástrofe, ao meu ver. Né, com o olhar de saúde pública aqui, uma grande catástrofe. Então, por quê? Um resultado preciso, rápido, com segurança, baseado única e exclusivamente em princípios da qualidade. Então, o usuário finalíssimo ali, quem vai consumir, seja bebendo a nossa água, é uma necessidade primordial, sujeito que vai fazer a hemodiálise com aquela água ultra purificada, que talvez aquele contaminante, né, traspassaria aquele sistema de ultrafiltração, mas, enfim, não sabemos.
mas tudo isso foi previsto e foi pego num bom monitoramento, numa boa verificação, numa verificação com confiabilidade. Esses laboratórios, Everton, à época, eles já tinham o seu programa de garantia da qualidade implantados, né, na área ambiental, e isso se traduziu em evitar um grande problema. Legal. A gente não tinha previsto, mas eu vou te perguntar aqui. Eu sei que você se vira bem em qualquer área aí da CETESB, então não vai ter problema nenhum. Falando de áreas contaminadas, a CETESB trabalha há muitos anos, tem feito vários trabalhos pioneiros, vários dos documentos da CETESB foram levados para âmbito federal, né? Conta um pouco para a gente aí como é que está o trabalho de áreas contaminadas na CETESB. Qual é a diferença de uma área contaminada que vai ser usada para mudança de uso, por exemplo, que vai virar uma área residencial? Quais são os ganhos que a gente teve lá do início para hoje? Como é que está a situação no estado de São Paulo em relação a isso? Essa é uma área que ela é muito importante. Você acompanha isso também, é um técnico da área. A CETESB, na minha opinião, ela faz um trabalho bastante importante e, ao longo dos anos, vem evoluindo, né? Nós temos aí, hoje, identificadas mais de 6 mil áreas contaminadas no estado de São Paulo, e a área contaminada é algo indesejado, né? Não se deseja. Elas estão lá há muito ou menor tempo e, diferentemente do que imaginamos, a área contaminada não é algo que tenha que ser sacrificado, cercado e ninguém mais coloca o pé. Existem tecnologias capazes de recuperar essa área. O Departamento de Áreas Contaminadas da CETESB tem várias sub-áreas lá, cada uma cuida das auditorias dessas áreas, dos programas de remediação, alçar uma determinada área de uma condição totalmente inabitável para habitável, às vezes com restrições ou com outras vezes, tamanho é o requinte do processo de remediação, você pode elevar ela a uma condição muito mais nobre. Eu acredito que esse seja um processo de ganha-ganha, né, Everton? Quando você faz um bom trabalho de descontaminação, você promove essa área a um uso mais nobre, né? Um local que seria abandonado, né, feio, né, esteticamente indesejável, e poderia causar problemas à saúde da população no entorno e tudo mais, como já vimos em vários casos aí no próprio estado de São Paulo e fora daqui. Então, eu acho que é um trabalho muito interessante. A CETESB, como você bem disse, ela vem trabalhando, evoluindo nas questões normativas, né? Num primeiro momento, tivemos aí a elaboração de manuais de gerenciamento de áreas contaminadas lá com auxílio de instituições de cooperações internacionais, Alemanha, Japão. A Alemanha foi a grande cooperação do Brasil, você teve participação disso aqui também. Então, pessoas competentes, profissionais competentes, institutos, universidades competentes. O pessoal da CETESB teve a oportunidade de se treinar, se capacitar. Eu mesmo, você sabe disso, né? Fui treinado no exterior, em vários países aí, e isso nos dá uma segurança na tomada de decisão e no desenvolvimento de um trabalho conjunto com o empreendedor, seja o sujeito que quer construir naquele local um empreendimento imobiliário residencial, comercial, galpão comercial, né? O grande trunfo desse trabalho executado pela CETESB, que é um trabalho conjunto, na verdade, com as outras áreas, né, os setores, é poder tirar a área contaminada na condição de área órfã, né, de área abandonada, que já servirá para outra finalidade, né? Lá no início ela era uma área boa e hoje não nasce nem grama naquele local, como costumamos ouvir por aí. Então, acho que se evoluiu muito na questão normativa, na questão técnica, né, novas tecnologias, né, o avanço aí, e o objetivo principal, né? Você pega aí 6, 7 mil áreas contaminadas, mais de 1.000 delas já foram alçadas e liberadas para uma finalidade mais nobre. Eu acho que é um grande ganho. Qual que é a perseguição aí? A exemplo do nosso Rio Tietê, qual que é o nosso desejo? Que esteja despoluído, de cabo a rabo. A área contaminada também. Qual que é o desejo? Zerar o cadastro de áreas contaminadas em descontaminação ou órfãs lá do cadastro da CETESB. Não se tenha mais isso. E aí é um trabalho para gerações, vamos dizer assim, né? É um trabalho bem árduo. Infelizmente, não dá para fazer
isso aí não tem uma solução rápida. Eu sou especializado nisso, sei muito bem. Obrigado. Então, olha, vamos perguntar da Covid. Eu estou vendo que você está na CETESB, né? Continuou trabalhando na CETESB todo esse tempo, mas houve uma mudança grande de hábito. E muitos dos trabalhos da CETESB tem a parte de fiscalização, né? Como é que você se adaptou e como é que as pessoas da CETESB, a CETESB inteira se adaptou a isso? E quais foram os ganhos e quais foram as perdas que você já conseguiu avaliar durante esse longo período que a gente teve aqui de pandemia, que a gente está tendo, infelizmente? As perdas, elas são muitas, né? Infelizmente, a vida humana aí é algo assim inestimável. Infelizmente, perdemos alguns colegas aqui na CETESB por essa doença também, né? E isso nos pesa muito, né? Agora, o mundo teve que se reinventar. A CETESB não foi diferente. Ela tem que atender a demanda, né? No caso do Estado de São Paulo, o Estado não parou, né? E nós continuamos trabalhando. É lógico que uma grande parcela dos quase 2.000 técnicos da CETESB, quase 2.000 funcionários, eles partiram para o home office, teve que se fazer uma adequação muito rápida de infraestrutura para que isso funcionasse. No ponto de vista de engenharia ambiental, pareceres técnicos, não sei se devido à maior concentração, o ambiente, né, de home office foi favorável, se percebeu até um aumento, um acréscimo na produtividade desses técnicos, né? Vejo, claro, eu acredito que nada substitui esse trabalho presencial, mas eu acho que é uma modalidade bem interessante, ela veio, acho que independentemente de depois de terminar essa pandemia, ela vai se mostrar vai continuar se mostrando como uma opção válida e importante, como nós estamos fazendo essa entrevista aqui, né? Claro. E as reuniões também, 100% das reuniões virtuais, né, salvo uma emergência. O pessoal de campo, tivemos que criar um grande protocolo de segurança sanitária e, graças a Deus e felizmente, tivemos aí sucesso nesse protocolo, né, nenhuma baixa aí na área de trabalho de campo e tivemos que continuar. Fiscalização ela é necessária, ela não pode parar. Claro que você tem aí um prejuízo natural, teve aí principalmente no ano passado, mas já tivemos uma sinalização de retomada plena agora para o ano 2021. Com uma grande parcela, obviamente, devido às restrições da idade, às restrições médicas, aqueles não vacinados e aqueles que podem permanecer no distanciamento social em seus escritórios particulares aí em casa, tem sido dada essa opção pela CETESB também. No meu caso, eu tenho aí um protocolo de segurança, como os demais diretores, e nós também fazemos uma espécie de rodízio. Eu tenho vindo aqui com uma espécie de provedor também para a minha área técnica e temos aí experimentado algo diferente. Agora, confesso para você, Everton, é uma solidão total, né? Porque existe uma distância muito grande, você participou de várias reuniões conosco aqui na CETESB, a reunião técnica ela é boa, ela é gostosa quando você sente a temperatura, quando você me interrompe, não porque você derruba o meu microfone, mas aqui ao vivo e a cores, calma lá que agora eu vou falar. Isso é muito sadio, isso é muito gostoso, as pessoas, o braço, o calor humano, né? Técnico ou não, ele é desejável. E eu espero que isso seja retornado aí em breve. Mas a CETESB, ela evoluiu também na parte tecnológica. Nós temos sistemas de informação mais avançados, e isso teve que ser feito rapidamente. O próprio e-ambiente, embora fosse um sistema já de 1, 2, 3 anos aí, ele foi melhorado. Agora, em breve, teremos também o chamado e-CETESB, que está em desenvolvimento, que reunirá num único local as consultas, acessos e uma informação de uma forma mais rápida, aproveitando a tecnologia atual, né? Nós já iniciamos isso também. E na nossa matriz água aí, temos aí sistemas informatizados que estão em plena evolução. Infoáguas para os sistemas de qualidade de águas interiores aí, águas subterrâneas, não perca, em breve também fará parte do informatizado, capaz de consultar online os resultados laboratoriais, e isso é muito bom, né? E temos utilizado aí também a tecnologia remota de drones, a CETESB tem essa tecnologia, está usando essa tecnologia, o monitoramento remoto, ampliação aí do monitoramento automático de águas, né? Você bem conhece a nossa rede automática, ela veio aí de um quantitativo de 5, 7 estações,
agora já estamos com perto de 15, 16 estações. É um empreendimento muito caro, mas ele é necessário e está evoluindo. Muito legal, muito legal. Deixa eu contar aqui, para tentar finalizar, o nosso tempo está andando rápido, né? Papo bom, a conversa. Pois é, eu nem vi o tempo passar, confesso. Conversa, quando o papo é bom, o tempo voa. Para quem não sabe, eu tenho uma afinidade a mais com o Carlos. Ele também é um apaixonado por saxofone. Quando a gente fez uma viagem, lá para o Canadá, uma viagem técnica, nós fomos para Waterloo, para Vancouver, né? Para visitar uma feira e para fazer alguns encontros técnicos. Eu, lamentavelmente, tinha sido assaltado aqui em São Paulo e o assaltante achou bonito o meu saxofone e tinha levado embora, né? Você lembra bem da tristeza. E como eu estava indo para o Canadá, a gente foi lá em Waterloo, tem uma loja legal da Long McQuaid, que é uma rede grande de instrumentos no Canadá. E o Carlos foi comigo lá, eu comprei um Yamaha Sax Alto, né? Que está comigo aqui até hoje. Agora eu tenho também eu tenho um Yamaha Tenor. Conta para a gente aí, você ainda tem coleção? Como é que você está fazendo? Você continua cuidando dele? É mais do seu saxofone, clarinete? É mais fácil tocar ou é mais fácil colecionar? Eu não sou nenhum colecionador, não, mas essa é uma parte muito boa da entrevista, ela é prazerosa, né? Existe uma das definições da música aí, Everton, que está no ABC musical, que é a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som, né? É uma das definições aí. Há controvérsias, mas isso é plenamente verdade. E boa, aquela viagem, além de muito técnica, né? Naquela oportunidade, em algum momento lá do dia, nós tivemos a oportunidade de visitar aquela loja que até já usei a internet aí para comprar diretamente da Long McQuaid. É muito boa a loja. Muito boa, muito boa. Eu tenho alguns instrumentos musicais também. De origem eu sou clarinetista, né? Não dos bons, mas eu toco clarinete. A música sacra é a minha preferida aí. E o saxofone também, né? Eu tenho alguns instrumentos. Eu tenho uma recente aquisição aí, que é um clarinete alto. Né? Você bem me conhece, eu gosto de instrumentos antigos. Sim, eu sei disso. São melhores ou não, eu não tenho expertise para poder afirmar isso. Eu prefiro, né? Porque traz a história junto, né? E o clarinete, por ter aquela configuração da madeira, né? Isso me chama muita atenção. Mas eu comprei um clarinete alto aí da Selmer Paris, ele faz aí um intermediário. Você sabe que eu também toquei um clarinete contrabaixo, né? Que era um grandão. E aí agora é um intermediário parecido com o seu tenor aí, né? O seu saxofone tenor é na mesma, faixa de frequência aproximada. Agora, se é mais fácil tocar ou colecionar, é mais fácil colecionar, né? A gente fica um pouco limitado por conta de valores aí, mas o bom músico é duro, rapaz, de conseguir um bom. É duro. É duro, né? Precisa de muito tempo. Às vezes você pode incomodar o ouvido de alguém aí, né? A gente tenta não incomodar, mas... Mas conta só para um detalhe para ilustrar aí. Você tem um clarinete que não é de madeira, não é isso? Sim, é uma curiosidade, né? Curiosidade. Os clarinetes, eles desde o início, desde a origem, eles são produzidos em madeira, né? Em inglês eles palheta são e madeira. Num determinado período aí que envolveu guerra e tudo mais, principalmente nos Estados Unidos, se fabricou durante um curto espaço de tempo, 10 ou 15 anos, clarinetes de metal. E aí você tinha que obter um som parecido com a madeira, mas no metal. Então é um clarinete, ele é metálico. Só que tem uma engenharia enorme por trás disso. Ele não tem grande valor comercial, não. Né? As pessoas não gostam muito. Mas eu tenho por quê? Por conta da engenharia e da curiosidade. Ele está em estado original, ele foi fabricado em 1926, e ele tem uma parede dupla ao longo do trajeto do tubo. Então, imagine em 1926 você dobrar e costurar duas chapas de forma que fique um intervalo entre elas e você consiga, ao soprar, o som da madeira. Então, isso me chamou muito a atenção. Eu tenho um clarinete, é um clarinete americano e ele é de metal.
É isso. Eu nem sabia que existia. Eu descobri isso com você. Você que me contou. Eu nunca. Porque, para mim, né, claro, quem toca saxofone sabe que o som metálico dá aquela diferença. Tudo bem, ele é mais um pouco aveludado por causa da palheta, mas não tem comparação com o clarinete, que é aquele som amadeirado, né? É madeira mesmo, né? É madeira Mas mesmo. esse clarinete de metal tem som de madeira, pode acreditar. Incrível, incrível. Eu ainda não ouvi, mas vou querer ouvir. Um dia nós vamos. Depois da Vamos, pandemia, a gente volta e se encontra e podemos ver. Tá bom? combinado. Ô, Carlos, foi um prazer falar contigo. Se você puder fazer suas considerações finais, por favor. Everton, muito obrigado. Olha, eu agradeço aí a paciência de todos conosco, né, os internautas aí que acompanham essa conversa. As minhas conversas com o Everton são sempre muito gostosas, são boas. Eu costumo dizer para o pessoal aqui, olha, o Everton, na hora que a gente tiver reunião, ele estará à vontade. Ele vai trazer o chinelo, o pijama, a gente vai e vamos conversar. Claro que a maioria dos assuntos eles são técnicos, mas sempre passamos um pouquinho pela música também, que eu acho que é nobre, né? Considerações finais. Eu, resumidamente, eu digo para os colegas aí, técnicos ou não técnicos, que a área ambiental é uma área importante, por quê? Porque ela tem íntima relação com a área de saúde pública, saúde da população. Volto a afirmar que quando alguém conseguir comprovar que isso não tem ligação, eu abandono a área, não tenho mais razão dito, né? E eu tive a felicidade ao longo dessa minha carreira de mais de 30 anos de conviver harmoniosamente com a minha engenharia voltada à saúde pública. Quer dizer, aquele objetivo que me pareceu possível lá nos anos 1980, ele se confirma aqui em 2021. Então, é possível usar a sua geologia, sua geografia, a minha engenharia mecânica, a engenharia civil, química, para o bem da saúde pública dentro da área ambiental. Então, é uma área muito ampla, é uma área rica. Nós certamente deixaremos esse planeta aqui aprendendo, né? Nós terminamos o doutorado, pouco ainda. Vivo aprendendo. Numa reunião dessa, aprendo demais. Numa reunião com um empreendedor, aprendemos demais. E numa reunião lá na faculdade, com um aluno, numa aula, nós absorvemos e aprendemos demais. Então, deixo aqui, Everton, o meu abraço, mesmo que virtual aqui, prazer em revê-lo e um prazer muito grande atender o Instituto nessa entrevista. Na minha opinião, foi curta, mas foi valia para mim. Muito obrigado. O tempo voou, sem dúvida alguma. Agradecemos, então, a presença do Carlos Roberto. Carlos, grande amigo, muito legal bater um papo com você. Vamos voltar a falar no futuro, como sempre, preferencialmente em pessoa, né, para a gente poder bater um papo mais proximamente. Então, nós tivemos aqui o Carlos Roberto, ele é diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental da CETESB. Vocês podem seguir os trabalhos dele, dar uma olhada no mestrado, no doutorado, ele trabalhou pela CETESB, para vocês terem uma noção da qualidade do trabalho que ele vem desenvolvendo. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Você que está nos assistindo, por favor, considere fazer uma doação para o Instituto. O nosso Instituto vive de doações e é um trabalho absolutamente voluntário para o bem da água e da qualidade ambiental do nosso planeta. Um abraço a todos, muito obrigado. Um abraço, obrigado.